que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Declara aberta a sexta sessão ordinária. Agradeço aqui a presença das vereadoras, dos vereadores, dos amigos que nos acompanham aqui presencialmente e também dos que nos acompanham pelas redes sociais, através do YouTube, da TV Centro-Sul. Também estamos ao vivo na Costela FM. Passar a palavra nesse momento ao vereador Michael Nery, que vai estar fazendo a leitura da ata anterior. Bom dia a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, seu presidente, seu vice-presidente, funcionários desta casa, né, os amigos que nos dão a honra também de estar aqui vendo a sessão, né, participando conosco aqui na manhã deste dia. Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um. Ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Brejo do Piauí, realizada no dia 25 de abril do ano de 2025. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2025, às 9 horas, na rua Timóteo Nery, sem número centro, na cidade de Brejo do Piauí, reuniu-se no plenário o vereador Joel Argimide de Carvalho, as senhoras e senhores vereadores para a realização da quinta sessão ordinária do ano de 2025, a qual esteve presidida pelo vereador Alciano Lima e secretariada pelo vereador Michael Nery. Inicialmente, o senhor presidente abriu a sessão cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras e a todos que acompanhavam pelo Face, a live pelas redes sociais, Facebook, YouTube, através da TV Centro-Sul e pela Rádio Costela FM. Logo após, leu um versículo bíblico. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a verificação da lista de presença das senhoras e senhores vereadores. Procedida, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Alciano Lima, Adenilton Torres, Alexandre Chaves, Darlis Costa, Genilson Gonçalves, Laís Ribeiro, Lenilda de Castro, Michael Nery e Nilda Novaes. Não houve ausências. Após, pediu ao secretário que efetuasse a leitura da ata anterior. Em seguida, colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou-a em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Ato contínuo. O senhor presidente declarou aberta a quinta sessão ordinária do ano de 2025. Após, informou que a sessão não seria deliberativa, pois não tínhamos pautas agendadas. Dando continuidade, o senhor presidente abriu um pequeno expediente para os nobres edis trazerem assuntos relevantes ao município. Subsequentemente, o senhor presidente Alciano Lima relatou que, em suas visitas às comunidades rurais do município, viu de perto a situação crítica que a região está sofrendo com a estiagem, que o município está em situação de calamidade devido à seca que vem assolando os produtores e agricultores rurais, e que aguarda ações do governo federal para amenizar a situação. Na sequência, fez uso da palavra do senhor vereador Darlis Costa, onde o mesmo fez uma cobrança verbalmente ao Poder Executivo sobre a estrada que liga a região do Santo Antônio ao Piripiri, onde a mesma foi iniciada e se encontra paralisada. Aproveitando o ensejo, fez um convite a toda a população e às cidades vizinhas para se fazerem presentes na segunda festa do apicultor de Brejo do Piauí, que acontecerá no dia 2 de maio do ano de 2025. Na sequência, o senhor vereador Michael Nery parabenizou o nobre vereador Adenilton Torres pelo grande sucesso da primeira feira da agricultura familiar e artesanato. Em seguida, fez um alerta aos pais sobre os filhos no uso das redes sociais. E, em seguida, o seu vereador Michael Nery solicitou que o seu presidente, Alciano Lima, explicasse sobre a taxa de lixo que será cobrada ao município. Assim, o mesmo fez. Que a recomendação vem do Tribunal de Contas do Estado e as taxas dos resíduos são lei federal. Dando continuidade, o senhor vereador Adenilton Torres agradeceu a toda a população que se fizeram presentes na primeira feira da agricultura familiar e artesanato de Brejo do Piauí. Agradeceu o apoio do Poder Executivo na pessoa do seu prefeito Fabiano Lira.
e o mesmo garantiu que a feira vai continuar a cada 30 dias do mês. Logo em seguida, o senhor vereador Alexandre Chaves fez uso da palavra, o qual falou sobre a seca que assola a região. Houve um grande debate concernente a este assunto. Dando continuidade, o senhor presidente passou a palavra para a vereadora Laís Ribeiro, a qual a mesma fez uma crítica à empresa Equatorial pela dificuldade que a população tem de conseguir um incentivo. Em seguida, perguntou se aos nobres edis se já existia algum projeto de encanamento de água na mesa, nessa casa de leis para as comunidades na zona rural. A mesma relata que, em suas visitas às comunidades Trindade e Santo Antônio, a população relata a dificuldade de utilizar a água por mangueira e finalizou parabenizando ao nobre vereador Adenilton Torres pelo evento da primeira feira familiar e citou sobre o requerimento que fez ao deputado federal Castro Neto, solicitando a construção do mercado público para Brejo do Piauí. Dando continuidade, o seu presidente Alciano Lima falou que, em relação à rede de água, já existe um projeto pronto e aprovado, aguardando a liberação de recursos para serem executados. Em seguida, o senhor presidente informou aos parlamentares e à população que os balanços geral da prefeitura já se encontram nessa augusta Casa de Lei, que estará disponível durante 30 dias para toda a população. Na sequência, o senhor presidente abriu um pequeno expediente para os nobres parlamentares trazer seus informes. Ato contínuo. O senhor presidente Alciano Lima informou que esta augusta casa está com um projeto com a Rádio Costela FM, com o programa Fale Vereador, Fala Vereadora, onde os nobres edis estarão citando sobre suas ações já realizadas no decorrer de seu mandato e seus projetos futuros no decorrer dos 4 anos. Por fim, agradeceu a presença de todos os novos vereadores, agradeceu aos amigos que nos acompanhavam pelo Facebook, pela Rádio Costela FM e pelo YouTube através da TV Centro-Sul. Fez as considerações finais, não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Maicon Nery, secretário da mesa, lavrei a presente ata que é achada conforme vai assinada por todos os vereadores presentes. Viu? Fazer uma pequena retificação na ata, vereador Michael, com relação aos balancetes. O balancete geral já se encontra do ano de 2024 na Câmara de Vereadores e também os balancetes de janeiro a março também se encontram já disponíveis também na casa, da Prefeitura e os da Câmara. Foi assim que foi relatado. O registro não ficou dessa forma. Então, só fazer a retificação na ata. Senhores e senhoras, colocar em discussão a ata aqui, a, a ata em discussão com essa retificação, com relação aos balancetes. Aberta a discussão neste momento. Vereadoras, vereadores quiserem discutir, o espaço está aberto. Ninguém querendo discutir, encerrar a discussão, colocar em votação. Vereadoras, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata aprovada com a retificação já mencionada. Senhores, a nossa sessão hoje é uma sessão deliberativa. Aos que nos acompanham aí pelas redes sociais, nós temos o projeto de lei de número 9, pautado da vereadora Nilda Novaes, que logo mais está entrando na ordem do dia. Mas antes de nós adentrarmos na ordem do dia, quero trazer aqui alguns informes que chegaram à casa. O primeiro é o ofício de número 60 de 2025 da Prefeitura Municipal, que diz: Senhor presidente, dirijo-me respeitosamente nesta oportunidade a Vossa Excelência ao tempo em que encaminho a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, para a devida apreciação e possíveis alterações, desde que as mesmas estejam de acordo com a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E discussão em audiência pública, conforme a exigência feita pela Lei
complementar número 131 e instrução normativa de número 5 de 2023. Respeitosamente, Fabiano Feitosa Lira. Já quero de já encaminhar, né, projeto de lei de número 8, que trata das diretrizes orçamentárias para o ano 2026, à Comissão de Orçamento e Finanças, na responsabilidade do presidente, vereador Darles Costas, que hoje não se encontra. O vereador Darles, a esposa dele me comunicou que o filhinho dele adoeceu e iam tirar para o hospital, né? Então, a ausência do vereador será justificada. Lembrando também que o vereador Genilson me comunicou cedo que, por motivo superior, não ia poder estar presente na sessão. Que depois ele apresente as justificativas desse motivo superior, né, se foi doença, o que, que foi, se é atestado, para a gente poder justificar. As faltas dos vereadores só serão justificadas se forem questões médicas ou outras que são que se enquadra nas justificativas. Simplesmente por não poder vir à Câmara e pedir a justificativa, nós não vamos aceitar justificativas sem os motivos legais, conforme a lei. Então, encaminho para a Comissão de Orçamento e Finanças o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Lembrando que nós temos até o dia 30 de junho para votarmos, discutir e votar o projeto. Todos os vereadores que estão no grupo, o arquivo da lei, tenham acesso, analisem, tá bom? Nesse projeto é onde vamos apresentar as emendas impositivas, já vamos discutir na LDO, foi assim um acordo feito com a equipe técnica da Prefeitura no ano passado, que já se discutisse na LDO, para que quando chegasse no orçamento já estivesse todas as emendas anexas aqui ao projeto. Então, a comissão vai marcar reuniões e os vereadores se reúnam, tratem das suas emendas, conversem com o presidente da comissão, o relator do projeto, para inserir as emendas que acharem necessário, de acordo com o que cada vereador e vereadora terá direito para indicar, certo? Fica isso. E lembrando também que esta lei tem até o dia 30. Se não votarmos até o dia 30 de junho, a Câmara não poderá entrar de recesso parlamentar se não estiver aprovada a lei de diretriz orçamentária até dia 30. Se até dia 30 não for possível votar e aprovar, a Câmara não entra de recesso no mês de julho. Fica funcionando até projeto de lei de diretrizes orçamentárias seja votado. Nesta manhã, temos aqui a presença de algumas pessoas que nos visitam e também a presença do nosso assessor jurídico, o doutor Thales. Até para o doutor Thales, se puder, sente aqui na cadeira aqui junto aqui o vereador Alexandre, o vereador Genilson hoje não está, o vereador Darles, né? Por alguns minutos aqui juntamente conosco. É a pessoa que tem nos assessorado juridicamente aqui na casa, aos assuntos legislativos, então para nós é muito importante e sejam bem-vindos todos vocês nesta manhã. Também estamos aqui com a presença do senhor Erisvaldo Pereira. O que é que acontece? Conversamos dessa semana e eu orientei a ele algumas demandas que estavam acontecendo no município, que ele pudesse estar na Câmara também, trazendo essas informações e essas demandas apresentando, para que além dos vereadores terem conhecimento, a população brejense, né? Que nós tenhamos cidadãos e cidadãs preocupados, né, com o que está acontecendo no município e que tragam essas informações também até a Câmara, né, isso para que a gente tenha esse conhecimento. O assunto que ele vai trazer, eu acho relevante, né, que ele vai trazer nesta manhã, e eu vou ceder aqui 7 minutos aqui do tempo desse pequeno expediente, onde é permitido o uso dessas falas, para que ele aqui da tribuna ele venha expor aqui os assuntos para que a nossa população venha a ter conhecimento. Depois qualquer vereador pode fazer complemento da fala do nosso amigo Erisvaldo. Então, convido a ele, ao senhor Erisvaldo Pereira, nosso popular Eri, né? É amigo de longas datas nosso aí, e de demais vereadores. Eu quero convidá-lo aqui a fazer uso da tribuna para trazer e expor essas falas para que a nossa população tenha conhecimento e os nossos vereadores. Todos, Bom dia. vereadores, vereadoras. Confesso a vocês que é a primeira vez que faço uso dessa tribuna aqui.
estou um pouco ansioso, mas não por estar falando aqui, até porque alguns já me conhecem, sabem que eu não tenho esse problema, mas em saber que a satisfação é só em estar reunido e de ter esse espaço concedido, né, pelo nobre presidente e os outros vereadores, mas sabendo que é uma situação desconfortável, né? Quero agradecer desde já a ele pelo espaço concedido, né? Conforme ele disse, a gente conversou essa semana e o assunto, primeiro, na realidade, eu convidei a vereadora Nilda Novaes, que tem nos assistido ali, né, naquela região, para falar sobre o transporte escolar. Creio que vocês que estão aí do outro lado, as mães, os pais de alunos, têm visto essa questão, que os carros funcionam uma semana, outra não, ou seja, tá. Eu até falei para o Oswaldo, me desculpe a expressão, tá uma bagunça. Não estou aqui como partidário, não é uma manobra política, é tanto que sempre que eu vou a um evento, alguma questão, eu gosto de fazer um script para a gente poder não esquecer de nada, mas eu estou aqui sem nenhum papel, porque a minha vinda aqui é como representante da sociedade civil. Então, a questão dos carros, tivemos a Nilda Novaes, acho que alguém viu por aí, a gente foi até o Oswaldo. Ele, de uma certa forma, resolveu, mas ele também disse que é um assunto que provavelmente vai voltar, porque a empresa tem um contrato com o Estado, cujo esse contrato não é reconhecido da forma que é assinado pelos motoristas, ou seja, não tem dia certo para pagar, paga acho que de 40 em 40 dias, é um pouco bagunçado, vamos dizer assim, me desculpe a expressão. Falando com outros entes ou da prefeitura, entre as secretarias, alguns vêm com a justificativa, não, é uma empresa. Eu falei, de onde é essa empresa? Quem é essa empresa que vem trabalhar no nosso município, paga quando quer, dá a resposta que quer? Então, eu falei para ele, Oswaldo, eu já tive com vários juízes trabalhando, não como se diz, na esfera judicial, mas prestando serviço, e alguns deles já me falaram que um contrato ele só tem validade quando ele é cumprido por ambas partes e quando ele está dentro da Constituição. Se esse contrato não for cumprido por uma das partes ou não estiver vigente com a Constituição, ele de nada vale. Então, quero dizer a você, da empresa, que está prestando esse serviço, que para nós não está servindo desse jeito, tá? Quero dizer a vocês que não está servindo, não vou tocar em assuntos regulamentares, porque vocês sabem muito bem que se esse assunto for para o Ministério Público, se houver uma audiência pública para tratar desses assuntos, vocês sabem muito bem que vocês estão totalmente fora do sistema, como é para ser transportado esses alunos, mas não estou indo por esse mérito. Se vocês transportarem os nossos alunos, pelo menos nas condições que nós temos hoje, porque nós sabemos que se nós formos querer colocar tudo como se diz, como deve ser, nós vamos prejudicar até a nós mesmos, porque a gente não tem um transporte adequado, a gente não tem pessoas qualificadas como deveria ter, então nós vamos entrar por esse método. Mas eu peço a vocês que tenham respeito com os nossos alunos, tenham respeito com o nosso município e prestem um serviço. E hoje nós temos aqui, por exemplo, temos a TV Centro-Sul, temos a Costela FM, temos o canal do YouTube. Ninguém hoje tem mais dificuldade de se expressar quando você tem um problema. Por isso que eu estou aqui hoje, com esse espaço concedido, para trazer aqui um assunto, talvez latente, porque, igual o Oswaldo falou, chama um grupo de pais de alunos e vai junto ao Ministério Público fazer uma reclamação. Eu falei, impossível. Por quê? As pessoas do nosso município são pessoas humildes, são pessoas que não têm, me desculpe, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes não têm coragem de se manifestar como eu estou aqui nessa tribuna, com medo de ser retalhado, de ter algum tipo de reparação. Ah, o prefeito vai ficar com raiva de mim, o presidente da Câmara vai ficar com raiva de mim. Gente, a educação, a segurança, a saúde está nos pilares da Constituição. Não é pedido. Nós não estamos pedindo vocês para transportar nossos alunos. Vocês são contratados, vocês estão cumprindo um contrato assinado com o governo do estado. Peço aqui aos veículos de comunicação que levem esta fala minha, porque isso aqui é um clamor social.
tratem bem os nossos alunos, entreguem um serviço de qualidade e assim estaremos satisfeitos. Quero aqui inocentar, não por questão partidária, a Câmara, que sempre que a gente procurou esteve presente, a Prefeitura tem trazido seus esforços nessa questão, até alguns alunos que era de responsabilidade do Estado, a Prefeitura, eu fiquei sabendo que está até trazendo para não perder aula, então não estou aqui trazendo uma reclamação à Prefeitura e nem muito menos essa casa. Mas por que eu estou aqui? Porque aqui é o espaço onde eu tenho para fazer a minha reivindicação, a minha reclamação e talvez chegar em quem realmente mereça chegar. Então, quero desde já dizer que eu não estou aqui falando da prefeitura, do prefeito negativo. Até hoje nós temos, até porque antes dessa empresa o nosso transporte aqui funcionava legalmente, tranquilo. Me encerro por aqui a este assunto, mas o assunto que eu quero tratar, até já vi na introdução ali, que é a questão da seca no nosso município. Algumas medidas, ou até o presidente da Câmara estava me falando, que já estão sendo tomadas, nunca visto. Nós estamos, na realidade, ainda não estamos. Nós vamos passar. Então, eu estou vindo aqui como um produtor rural, como uma pessoa humilde, mas com uma visão de que nós vamos ter um problema lá na frente, talvez daqui 3 meses, 4 meses, sem precedente. Sem precedente. No entanto, se o governo, se o secretariado tomar providências agora, com uma posição mais célere junto ao produtor rural, essa condição de seca, de dificuldade, ela pode ser amenizada, talvez até mitigada. Então, o que você queria, o que nós queremos, os produtores rurais? Nós precisamos de mais celeridade no crédito para o produtor rural, porque se nós for trabalhar em cima da burocracia, quando se trata de emergência, não vai conseguir, o governo não vai conseguir. Precisamos de mais celeridade nos recursos, porque quando você faz uma proposta no Banco do Nordeste, sei lá, em qualquer banco, ele tem todo um processo ali que o banco vai analisar e nós estamos passando por uma dificuldade. Não que o governo vai chegar e jogar dinheiro na nossa mão, mas a televisão formal vem até Itaueira. Eu já tenho visto algumas reportagens, vem até Itaueira, mas na realidade a situação pior está do centro ao sul do estado. Do centro para o norte a situação está um pouco melhor. Então, que venham equipes, ver a nossa situação real. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de kit para irrigação, nós precisamos de ração subsidiada pelo governo. Como eu pergunto aqui, quase todo mundo aqui sabe da situação do produtor rural. Como que um produtor rural que tem uma porca ou duas, com 6 ou 8 filhotes, vai conseguir criar, manter esse rebanhozinho ali com um saco de milho a 100, R$ 110? Nós estamos no mês de maio, no início do mês de maio. As roças estão limpas, limpas. O gado está no mato. Esse gado ainda está comendo porque está comendo a vegetação nativa. Quando esse gado voltar, o que que esse gado vai comer? E ontem eu vi, eu não sei bem, eu não trouxe aqui nada escrito, não sei se um secretário, trazendo bem colocado, até tive dado no status de alguns vereadores, que o Piauí vai para a França, vai para Paris, para vender carne, para exportar carne. E aí, como que vai exportar carne se daqui uns dias vai faltar carne no nosso açougue? Nós estamos vivendo dois extremos. Quem é criador sabe. Nós estamos com dificuldade em vender, porque está tendo uma grande oferta, mas não é porque isso é abundância. É porque essa oferta é porque o criador quer se livrar do gado antes dele morrer. Então, nós vamos ter dois extremos: o extremo de vender, que está difícil vender, e depois vamos ter o extremo de adquirir as matrizes que vão ser abatidas com essa seca extrema. Então, deixo aqui o meu clamor em nome dos produtores rurais de Brejo do Piauí, que o governo do estado, que a Secretaria de Estado de Agricultura venha nos assistir enquanto há tempo. Não adianta vocês pegar uma cesta básica daqui um mês ou dois e levar para o produtor rural, achando que isso vai ser suficiente para sanar a situação dele. É o contrário. Se vocês trouxerem crédito, vocês trouxerem incentivo fiscal na energia, se vocês trouxerem energia solar, cano para irrigar as nossas terras, o produtor rural vai trazer a cesta para a cidade.
não é levar a cesta de alimento para o produtor rural, porque é o campo que alimenta a cidade. Então, eu quero aqui deixar o meu apelo enquanto é tempo. Eu tenho certeza vai ficar registrado nesses meios de comunicação e daqui 3, 4, 5, 6, 7 meses os novos vereadores podem usar esse vídeo e falar assim, mas foi avisado lá atrás. E aqui não é partido político, aqui é sociedade civil, é trabalhador que está pedindo. Existe muito projeto, é muita promessa, mas não sai. Essas promessas ficam em papéis e nós não precisamos mais de papéis. Nós vimos outro dia o prefeito de Fartura, não sei do nome dele, chorando numa reunião que teve eu acho que Associação de Prefeitos, chorando. Isso tem uns 2 meses que a situação lá estava crítica a respeito de água. Sim, esse prefeito estava chorando lá há 2 meses atrás. Como vai ser daqui 4, 5 meses a situação desse município? Então, isso é uma questão importante, é uma questão robusta. O governo precisa se debruçar. A Câmara tem feito os seus projetos, mas eu entendo que muitas vezes um parlamentar ele traz um projeto, mas ele fica ali tramitando entre a Câmara, a Prefeitura, sei lá, e aí vem aquela questão partidária. Aqui não é partidário, aqui é um clamor social pelos nossos produtores. Inclusive, amanhã, quem quiser registrar, vai lá na mata, lá no Maroto. Amanhã vai ter um serviço do pessoal. Nós tivemos aqui uma pessoa que teve a iniciativa de comprar os canos, levar uma pipa d'água para colocar água para o gado, para poder esse gado não descer antes da hora. Estive conversando com o nobre vereador a respeito dessa questão de pôr água para os animais. Ele até me falou, olha, mas o governo sempre tem as pautas voltadas para abastecer para o consumo humano, não é isso, vereador? Falei para ele, sim, mas há uma diferença quando se trata de extremos. Quando eu me citava ao prefeito de Fartura, ele disse: por que que o governo federal tem recursos dentro de 1, 2, 3 dias quando há uma catástrofe por uma enchente e não tem quando é a seca? A seca mata. A seca também mata. A diferença da seca para a enchente é que a enchente mata entre 2, 3 dias e a seca vai matando aos poucos. A seca mata a esperança. A seca dizima os rebanhos, tira, mata as propriedades, porque a pessoa sai da sua propriedade, vai para a cidade procurar emprego, porque lá não vai dar mais para ele viver. Então, deixo aqui o meu apelo, não a essa Câmara, eu peço aqui os vereadores que me perdoem se eu fui leviano em algum momento nas minhas palavras, mas eu não estou aqui, por incrível que pareça, pedindo aos vereadores que façam isso por nós, porque eu sei que isso não é possível. Mas eu estou usando esse espaço, principalmente dos canais de comunicação, para levar para os nossos administradores da esfera estadual e federal de que é um assunto, de que é uma seca, é um momento que tem como reverter essa situação, ou melhor, tem como diminuir essa questão para o futuro, que talvez vai ser mais difícil reverter lá na frente. Então, deixo aqui o meu pedido, o meu agradecimento aos vereadores que abriram esse espaço e dizer a você de casa, aos nossos produtores, à população brejense, que não tenha medo de se manifestar quando se trata dos assuntos da escola, do teu filho, do transporte, da estrada, água. Não tenha medo, isso são direitos, nós temos isso garantido na nossa Constituição, tem ali o nosso advogado ali, que está vendo, se eu estiver errado, que ele me corrija, mas são direitos fundamentais assegurados pela nossa Constituição. A educação é um direito. O transporte, eu até falei para o Oswaldo, Oswaldo, mas se o transporte, se o aluno não chega no colégio, de que adianta abrir as portas do colégio? Enquanto tiver um aluno nos rincões do município e ele não chegar dentro do colégio, a nossa educação não está sendo aplicada de forma correta. Então, deixo aqui o meu agradecimento e o meu clamor para que as autoridades façam isso com antecedência e não nos deixe nessa situação, como se diz, sem apoio. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, senhor Isvaldo. O clamor que Vossa Senhoria trouxe a esta casa e essas informações é o que nós temos ouvido diariamente, né? Diariamente, e
falo aqui porque a gente vê e conversa principalmente com os criadores do nosso município, né? Geralmente, indo a Camburiti ali, eu sento ali com o vereador Alexandre, ele me falando o que pretende fazer com o seu rebanho por conta dessa situação, né? Da seca, o que vai ter que ser feito, lamentando a situação com os criadores aqui do nosso município, todos os criadores. O criatório hoje está ameaçado por conta dessa seca. O governo estadual, o governo federal já tomou iniciativa, a prefeitura já enviou alguém para participar de uma reunião em Teresina lá, uma capacitação por alguns dias, alguém lá da Secretaria de Agricultura. Mas eu sugiro também, né, que a prefeitura, através das suas secretarias, eh, faça uma reunião para começar a discutir essa questão também municipal aqui. O governo do estado está agindo, o governo federal, mas municipal para o que possa ser feito, né? Como eu falei para o nosso amigo, que quando o governo federal toma medidas, geralmente o que vem para a criatória, às vezes, é um crédito subsidiário para a compra de ração, uma coisa e outra, né? Mas hoje não é permitido. A Defesa Civil, quando libera, que vai ser liberada agora para vários municípios, carro-pipa e tudo mais, mas em nenhum momento eles liberam para encher açude, colocar em açude. E é uma discussão. Hoje nós temos um carro-pipa aí de 16 mil litros de água, e dentro dessa reunião municipal aqui pode ser discutida a possibilidade dessa pipa também estar, porque nós somos, graças a Deus, a questão de água potável na residência do povo praticamente está quase sanado no nosso município. Em alguns casos ainda que ainda estão, mas está bem adiantado. Mas que esse carro também possa ser utilizado para ver se vai ajudando a mitigar, né, amenizar essa situação. Nós sabemos, como já foi falado aqui, se o gado começar a descer da chapada para as suas roças, para aonde vão alimentar com o quê? Né? E se tiver água lá, eles vão ficando por lá, permanecendo por lá, e vamos ver até quando vai. Mas que a previsão não é boa, e o governo federal e o governo estadual estão tomando as atitudes, mas alertando aos prefeitos. O alerta daí, que cada prefeitura, né, com o seu pessoal, tome e veja o que é necessário para fazer para poder acessar, né, os programas que o governo federal, através da Defesa Civil Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social e outros têm, né, assistência social, tem para os municípios. Cabe agora a cada prefeito trabalhar essa questão. E nós temos que incentivar, cobrar deles que façam isso. Que façam isso. Que é o que está assombrando aos criadores neste momento, essa situação de seca que nós estamos enfrentando, que faz tempo que não passamos por uma situação como essa. Então, foi bem-vinda as palavras do nosso amigo aqui com relação ao transporte escolar. Eu sei como é que isso aí funciona, já trabalhei com isso aí, né? Não é fácil. Ano passado funcionou tudo organizado, por quê? A prefeitura tinha um convênio com o governo do estado. O governo do estado, e a prefeitura transportava os alunos do estado. O repasse vindo em dias ou não, a prefeitura transportava. Esse ano o prefeito Fabiano não fez mais o convênio, por quê? O convênio não era o suficiente para resolver. A prefeitura, na realidade, estava assumindo tudo, o valor era muito pequeno. Por conta disso, uma empresa que está na regional, na 12ª regional aí de São João do Piauí, pegou os contratos dos municípios, contratou esses carros aí, né? E está nessa situação. Trabalha 2 meses para pagar um. O dono do posto lá fica aguardando o pagamento do combustível. O rapaz que está trabalhando, que já ganha pouco, que é muito pouco, isso aí a gente sabe, né? Mas está lá, quer receber. No dia que recebe, tem que escolher. Ou ele come, faz a manutenção do carro, ou vai pagar o combustível. Porque sempre é atrasado, né? Está lá o débito. Não é fácil, mas já foi tomadas algumas atitudes. Não é fácil para o diretor da escola, né? Mas ele tem que incentivar os pais aí mesmo, fazer as cobranças. Porque será que essa empresa está em dias, o governo está pagando ela em dias? E ela talvez não esteja repassando em dias para, né? Nessa ida agora a Teresina essa semana, se Deus quiser, próxima semana estarei me informando para saber também como é que está isso aí. Através de algumas pessoas lá junto à SEDUC, para saber o que é que está acontecendo, né? Que não estava acontecendo isso, estava tudo ok, mas começou essas situações. E sugiro aqui à população que nos acompanha,
talvez aí na live, eu não estou acompanhando aqui quantos espectadores estão vendo, mas fica lá registrado, a pessoa depois vai lá, vai ouvir, vai escutar o que está sendo tratado. Que tragam as demandas, né, para que a gente aqui possa estar fazendo as cobranças, como vereadores, fiscais, e ver até onde a gente possa chegar. A maioria dos vereadores aqui tem um deputado estadual, um deputado federal, né? O prefeito também tem federal, estadual. Cada um pode também estar cobrando o seu deputado para que nos ajude nessas situações, certo? Antes de entrarmos aqui à ordem do dia, eu quero aqui trazer algumas informações e fazer uns pedidos aqui ao nosso prefeito, Fabiano Lira, à Prefeitura Municipal. Em primeiro lugar, a passagem molhada do Santo Antônio, ano passado foi construída, mas até hoje não tem um piso, não foi feito o concreto daquela passagem molhada, né? O povo daquela localidade, graças a Deus, fui bem votado lá, sempre cobrando, e a gente achando que era por conta do inverno, o inverno não veio, muito pouco. Então, eu quero fazer um pedido aqui, que façam aquele concreto ali, que está esburacando, só foi aterrado, está esburacando, e ficou um pouco alta ali. Então, fazendo o concreto dela ali, terminando ela, vai resolver o problema daquela situação, né? Também que a passagem molhada da localidade Baixa Nova, né? Visitando a localidade, eu vi lá, para carro pequeno não passa, caminhonete muito difícil. Alguém está conseguindo passar de moto. Lá já tem um pouco de material que comece aquela obra, que dê andamento àquela obra. O povo daquela comunidade ali se queixam muito, muito mesmo, porque as outras comunidades sendo atendidas, e lá a demanda que tem é aquilo dali que não é atendido, né? Então, quero fazer aqui o pedido ao nosso prefeito, né, que tome as medidas necessárias. A recuperação das estradas vicinais, como sabemos, já que não teve o inverno, mas os buracos estão aí em alguma. No dia que choveu, cortou alguma estrada aí. Tem alguns locais que precisam estarem sendo vistos e recuperados, né? Falando aqui sobre a aquisição de crédito subsidiado para os animais, aí para comprar ração para os animais, estive com o presidente da VEP, da Associação das Câmaras Municipais, né, Rodrigo Rocha, e ele mora lá no Cerrado, ele mora em Baixa Grande do Ribeiro. E falando, eu e um vereador lá de Campinas, dele, a situação que os nossos municípios estão enfrentando e o preço que estava o milho, a saca de milho. E ele falando que lá no Cerrado estava bem em conta, e principalmente agora, final de maio para o começo de junho, vai ter a colheita do milho safrinha e vai estar um preço bem acessível. E a gente pediu ali o empenho dele, passei para o vereador Dardo também, e estamos articulando aí, e falamos com o presidente da VEP, quando estiver disponível, ele passe os valores para a gente, ver se há viabilidade da gente estar, os produtores, as associações aqui do município, sindicatos, organizando aqui os criadores, para que todo mundo, uma quantidade, a gente consiga fretar um caminhão, carreta, para buscar esse milho lá. Sai muito mais em conta do que o da Conab. Muito mais mesmo, bem em conta mesmo. Então, estamos nessa articulação com relação a essas situações. Já conversei com o vereador Dardo sobre isso, né? Ele está mobilizando alguns criadores também nesta situação, né? Esses municípios que estão em estado de emergência, foi citado aqui o caso, eu fiz até uma crítica aqui com relação nas sessões passadas, com relação aos prefeitos que vão lá na televisão chorar por causa da seca, né? Vão lá e choram, faz aquela propaganda todinha, né? Mas as festas lá de 400, 500 mil estavam contratadas, 300 mil e tudo mais. Obrigado o Ministério Público ir lá, cobrar, opa, suspenda. Gastar um dia desse aí, quando estão padecendo por seca, né? A recomendação está em todos os municípios, né? O governo do estado está tomando algumas medidas, porque na realidade a gente não pode viver só de festa. Todo final de semana é festa. Alguém pode, não, mas aí os donos, os caras que vivem de evento, de paredão, isso, aquilo, tudo bem. Mas vamos entender situações. Neste momento, nós temos que nos preocupar em atender os necessitados que estão sendo atingidos pela estiagem e tentar salvar o rebanho. Vamos deixar as festas para depois, né? Alguns prefeitos estão tomando algumas medidas, baixando decreto, o governo do estado também. No nosso aqui não tomou nenhuma medida, mas eu acho que está quase na hora de também tomar medida nesse sentido. Desde que reúna com os criadores, com a população, crie medidas
e impõe, ó, gente, mas por conta desse período aqui nós não vamos poder estar ajudando em eventos tal e eventos tal, porque vamos concentrar esforços na seca para mitigar os efeitos da seca. Aí sim, seria justo. Então a gente sugere ao prefeito uma reunião para que a gente possa estar discutindo esta situação. Algum vereador, alguma vereadora? Vereador Alexandre Chaves, logo após o vereador Maicon Neto com a palavra. Oi. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, presidente, meu amigo Neguinho de Castro, Costela, FM do Costela, nosso amigo Eri, né? Então, as minhas palavras é relacionado à sessão passada e mais ou menos o que o meu amigo Eri comentou aqui, questão a questão da seca, Eri. Na sessão passada a gente teve comentando aqui sobre isso aí, né? E aí vou abrir um parênteses em relação à questão do gado. O gado que fica na chapada, anda distâncias para vir beber água e acaba não voltando mais, né? Então, assim, eu tive aqui pensando comigo, o prefeito pode estar vendo essa questão, por que não cavar um poço só com uma placa solar para a questão de fazer um bebedouro, né? Só para o gado, nesses lugares mais distantes, porque nosso município, graças a Deus, é rico em água, né? Então, assim, não, a pessoa já fala logo, não, 100 metros de poço. Não, tem localidade, você cavar 50 metros, já resolve. Bota uma placa solar lá o quanto mais perto lá, porque não vai precisar de energia, uma caixa, um bebedouro. Então, o prefeito, se estiver nos assistindo, pode estar vendo isso aí, porque a gente só pensa na gente, né? A gente tem como, talvez a gente não vai morrer de sede. Mas os bichinhos precisam, e principalmente esse ano. Então é isso aí, o prefeito tem que rever isso aí, que nosso município, desde quando eu me entendo, a maioria, eu acho que mais de 50%, 70% que gado é solto, né? E teve até a questão da gente já estar comentando essa questão do prender gado. Logo esse ano, com essa dificuldade, é muito complicado, né? Então o prefeito pode estar vendo isso aí, conversar com você sobre essa questão do gado. E falando sobre a questão do milho, você também comentou na faixa, tem um pessoal lá em Canto do Buriti que eu sempre compro. Esse ano eu perdi tudo, foi 100%. Todo ano eu pego, esse ano eu perdi. Perdi. E eu plantei um pouquinho agora na irrigação, nas placas solar, porque pela energia normal equatorial não deixa, porque é caro. E os guiguinhos estão botando tininho no milho, porque tudo isso é relacionado à seca. Aí o pessoal vai pagar os bichinhos então com fome, entendeu? Então esse ano a coisa não é fácil não. Aí eu quero lhe informar que eu tive conversando com um colega meu lá em Cambuti, que ele sempre traz todo ano, e ele me disse que é mais ou menos que nem o presidente comentou, o pessoal estão pensando que vai aumentar, mas não vai abaixar. Pelo menos foi o que ele me disse, o que vem de fora. Porque tem gente lá em Cambuci, se você quiser eu lhe passo, já está vendendo abaixo de R$ 87 o saco de milho de 50 quilos. Duas pessoas já me ligaram, até postaram nos status, né? Na base de R$ 87 o saco. Até a semana passada eu comprei, que eu não sabia, comprei a 99, 98. Mas tem que ver direitinho as coisas que esse ano não vai ser bom não. E sobre a outra questão também, negócio do banco que você estava falando, é dessa maneira. Daqui, quando o cara for dar uma entrada num banco desse aí, que for sair algum financiamento para a pessoa, já está chegando ao inverno de novo, né? Então, tem que ver tudo isso aí, viu? É um bom dia para todos e vamos ver o que é que vai dar aí. Bom dia a todos, mais uma vez, aproveitando aqui a oportunidade, né? Fala dos nobres amigos que nos antecederam. Quero parabenizar aqui nosso amigo Erim, né, pelas suas falas bem colocadas, uma cobrança que eu quero lhe parabenizar. Boa essas palavras, vai chegar ao ouvido de quem realmente precisa chegar essas cobranças, né? Isso é um alerta, um clamor, como Vossa Excelência falou,
E eu queria agradecer aqui, parabenizar também o nosso prefeito, né, por ter atendido ali nosso pedido, sessões anteriores ali, cobrando concernente às ladeiras ali da região de Ponta d'Água e Regalo, né? Já foi feito, os moradores ali estão 100%, estão felizes. Pedir, né, a recuperação da estrada como num todo, mas sabemos que recursos, né, é pouco, e ele falou que vai estar, né, consertando essas estradas. O novo presidente citou aqui sobre a recuperação de várias estradas. Tenho que cobrar aqui novamente, desde o princípio do nosso mandato, a estrada dos morros, né? Estive conversando aqui, aproveitando a palavra do seu Erim, concernente os transportes escolares. Aqui nos morros, estava sem transporte para carregar os alunos, né? É apenas 2 alunos, mas é aluno, né? Por conta que entregaram a linha, porque a estrada estava um pouco deteriorada e também pelo valor, que era muito pouco, e o pessoal só quebrando o carro, não recebia. Eu quero falar, não, presidente, o senhor falou aqui que estará indo a Teresina para tratar desse assunto. Desde a época que eu trabalhei 2 anos carregando aluno, né, transportando aluno, trabalhava 5 meses para receber um. Se eles pagassem pelo menos 3, 4 meses de uma só vez, né, os pais de família ficariam felizes. Certo era pagar todo dia em dia, né? Mas sabemos que o Estado tem esse pecado aí, viu? Eles têm esse defeito. Você trabalha, trabalha, quebra carro. Os donos de postos, como já foi falado aqui pelo nosso presidente, cobra. E os trabalhadores, os pais de família, ficam, né, com as mãos amarradas e os pés amarrados. Então, eles têm essa dificuldade. E também eu queria, né, falar aqui, excelente a questão do milho, o nosso presidente falou, sessão passada, e eu já alertei vários criadores, né, se eles se juntassem, nosso vereador presidente Alciano Lima até deu uma ideia de juntar vários criadores aqui, pegar um caminhão e ir ali no Cerrado comprar, e eu fui falando para eles, e boa essa notícia, né, que o milho vai baixar, porque não tem condições. Eu tenho um primo aqui, mas a vereadora Nilda, que teve que ir embora. O sonho dele era fechar a sua propriedade, cavar um poço, colocar irrigações, mas como disse o vereador Alexandre Chaves, a Equatorial não deixa trabalhar, que o governador traga incentivo para o nosso povo. Aqui é rico em água, em frutos. Aqui o nosso amigo Erim, ele com a sua esposa, seus familiares ali produzem, né, alguns polpas de frutas para vender. Como ele disse, em vez do governador mandar a cesta básica que vai suprir a necessidade apenas naqueles dias, é incentivo para esse povo que tem postos, para que eles possam produzir e trazer para cá, para que a economia da cidade, o dinheiro, né, fica girando aqui dentro e todos os munícipes possam viver bem. Boa esse alerta aí. Vamos cobrar, porque esse é o nosso papel. Muito obrigado. Hilton, uma palavra, logo em seguida a vereadora Nilda Novaes. Bom dia, amigos vereadores, senhor presidente, secretário, vereadoras, pessoal que está nos assistindo aqui presente, pessoal do YouTube, da TV Centro-Sul, Costela FM. Queria parabenizar o nosso amigo Eri pelas suas palavras. Fico feliz porque a população também tem que chegar e falar a realidade. Não adianta só nós, vereador, querer bater de frente, falar, se a população é o maior atingido e não vem se defender. Então, fico feliz de ter alguém defendendo tanto esse lado do transporte também, que já é uma coisa no colégio ali do estado que sempre, de vez em quando acontece, tem que ter alguém para estar defendendo, pelo menos falar, né, para ver se acontece. Sobre a estiagem aí no nosso município também é triste. Tive também em Teresina esses dias aí atrás, conversando com alguns vereadores daquelas região, da cidade de Santa Filomena, outra cidade lá, me mostrando alguns vídeos, você fica feliz. O cara mostrar uma terra com mais de 100 hectares de terra, o capim todo seguro, todo 100%. É gratificante, né? Agora para nós aqui a dificuldade é grande.
O milho lá também no Cerrado, eu fiquei sabendo através de alguns colegas, não sei se é certeza, mandei até mensagem para alguns colegas de lá, de Uruçuí, para saber. Fiquei sabendo que o valor lá está bem baixo, acho que 60 centavos, 80 o quilo, então compensa. Até citei com o nosso amigo Valmiran também, falando, a gente falando que ia reunir uma quantidade de pessoas para ver o que é que faz para estar indo atrás desse milho que nós precisa. A região nossa está precária, está triste, muito difícil. Também tive acompanhando o nosso governador nas suas reuniões aí e falando sobre a seca, a estiagem. É grande, sim, mas concordo com o nosso amigo Eri. Não adianta você dar R$ 400 em cima de um Bolsa Família que não vai resolver a situação, não. Todo dinheiro que vem para o ser humano é bem-vindo, serve demais, mas não resolve a situação. Dá R$ 400, você vai fazer o quê com R$ 400? Vai ali no mercado, mercado não, paga uma conta de água, outra de luz, acabou os 400. Beleza. Sei que serve, a gente tem que agradecer tudo que vem pra gente é bem-vindo, principalmente quando tem a permissão de Deus. Mas tem que ter os incentivos, melhorar a energia para o pessoal trabalhar. Hoje, se você ligar 1 hora de bomba para molhar um feijão, o feijão dá 10 pratos, aí você vai pagar 300 de energia. Aí fica difícil, senhor presidente. Ainda tem a diária, é verdade. Queria também fazer um convite para a nossa população, os vereadores. Vai ter a segunda-feira aí, a partir do dia 16, dia 16 desse mês, sexta-feira próxima, vai ter a próxima sexta-feira aí, é a segunda-feira aí. E queria pedir a atenção de todos que possa estar lá, dando essa atenção para o povo lá, para nós melhorar cada dia mais a nossa feira. Com fé em Deus vai ser só glória, só vitória. Muito obrigado a todos. Meu bom, meu bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, a TV Centro-Sul, a Aconteceu Produtora, também nossos amigos aqui presentes, nossos funcionários da casa, todos os amigos que estejam acompanhando através da Costela FM e também pelo YouTube. Quero aqui parabenizar, né, nosso amigo Erim pela criatividade, pela iniciatividade dele em ter nos procurado, buscado soluções na questão desses transportes, né? Quando ele me procurou, estive ali presente com ele na escola Abelardo Pereira, conversando com o diretor Oswaldo, e onde ele nos esclareceu juntamente com a técnica, né, da GRE, que é a Nayana, e junto a eles estiveram nos passando essas informações. Então, eu parabenizo pelo início, porque eu sei que são vários pais, mas sempre tem que ter alguém que esteja à frente, né? Belas palavras, eu acredito que tudo que você falou aqui vai bem mais além, vai chegar até onde as autoridades maiores precisam estar cientes de tudo que está acontecendo em nosso município, tá? E é isso, estamos aqui para apoiar, para juntos estar levando mais além cada dificuldade do nosso município. O vereador Michael Neto quer fazer um complemento aqui à fala dele anteriormente. É só deixar claro, não, presidente, que nós não estamos atacando a pessoa do professor Oswaldo, que está à linha de frente, né, porque pode soar por aí, sair conversas, anedotas a nosso respeito, ou até tentando difamar, né? Então, deixar claro que nós não estamos atacando a pessoa do professor Oswaldo Barros, né? Estamos cobrando e trazendo esse clamor à empresa de transporte, tá bom? Exatamente, Maicon, vereador Maicon. Foi bem deixado bem claro isso lá para ele no dia, que justamente isso, a busca até ele é porque ele é o diretor, né? Então, seria ele a pessoa principal no primeiro momento a nos passar essas informações, porque até aí ninguém sabia para onde correr. Então, assim, ele esclareceu, juntamente com a técnica, nos esclareceu o que estava acontecendo de fato, onde todos os vários motoristas entraram em contato comigo, buscando saber o que teria acontecido, e a gente foi passando essas informações. E justamente no dia já foi resolvido e já foi liberado novamente. Como o Erim falou, pode ser que isso venha se repetir, né? Justamente por ser uma empresa. Mas, por enquanto, está solucionado. Exatamente.
Exatamente. Segmento. Exatamente. Informações aí, o vereador Mike quis colocar isso aí para evitar de alguém tentar distorcer o que foi falado aqui. O professor Oswaldo não tem culpa de nada, ele é o diretor, mas se eu não estou enganado, a professora Euge ainda é a supervisora, né? Do município, que tem mais responsabilidade de correr atrás disso aí do que o professor Oswaldo, que é só o diretor da escola, né? Eu acho que ela ainda está como supervisora aqui no município. Mas vai ser solucionado, é o que nós aguardamos, né? O governo Rafael Fonteles, eu acredito que não está tendo conhecimento desta situação. E chegando ao conhecimento dele, ele vai cobrar da empresa que resolva com os contratados. Pois bem, senhores e senhoras, neste momento eu quero encerrar aqui esse pequeno expediente, só lembrando aqui que os projetos que já foram apresentados na casa de indicativos de leis, né? Ano passado apresentamos o indicativo de lei número 1 de 2024, tratando da Casa do Estudante em Teresina. Algumas pessoas me perguntaram, eu disse, olha, eu apresentei o indicativo, eu não apresentei a lei de fato. O indicativo é uma sugestão ao prefeito. O que ele me disse? Que tem alguma coisa lá alugada em Teresina, mas não está nos critérios do indicativo de lei. Ele não transformou numa lei. Ele só respondeu aqui através do ofício que ia tomar providência, que quando tivesse condições, mas lá tem uma coisa alugada em Teresina, né? Tem um apartamento lá. E não é, de fato, o cumprimento da lei. Ele não criou uma lei. A gente sugeriu a lei, ele não criou a lei ainda para estar. Eu acho que tem que ter até a lei para ele poder justificar o aluguel de um imóvel em Teresina, né? Tem que ter uma lei do município para poder, lá na frente, poder fazer prestação de contas junto ao tribunal. E o indicativo de lei de número 1 de 2025, também de minha autoria, tratando, sugerindo ao prefeito que criasse o Bolsa Eixo aqui no nosso município. Gente, faz dó, dá dó ver essas escolas na zona rural abandonadas, umas, né, servindo de curral, aí outras lá, alguém morando lá, e o bem público lá só deteriorando, a gente está utilizando para estar trazendo os idosos. Eu fico triste quando alguém está resolvendo o problema de alguém aqui que pede para a pessoa assinar o idoso não, o adulto, melhor dizendo, né? E ele falar que não sabe ler, não assina, tem que colocar o dedo. E eu pensando, lá você nunca estudou, nunca teve a oportunidade de estudar nessas escolas do EJA que tiveram tal. Então, é importante criar o Bolsa EJA do município. Eu quero aqui pedir ao prefeito que veja, né? Valor irrisório aí de R$ 100 aí por estudante. E o governo federal é quem vai bancar, porque na realidade, quanto mais alunos, mais recursos entram no município. Então, que se agilize, que veja com carinho essa medida aí do Bolsa EJA, do indicativo de lei, se precisar de ajuste, se essa casa está pronta para aprovar, vamos alfabetizar, né? Muitas pessoas ainda, adultos jovens, que não sabem ler. Triste, triste. Então, são aqui esses pedidos ao prefeito que veja essas situações. Encerrar o pequeno expediente, passar para a abertura da ordem do dia. A ordem do dia se encontra o item 1, que é o projeto de lei número 9, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência para a população no âmbito do município de Brejo do Piauí e da outras providências, de autoria da vereadora Nilda Novaes. O artigo 1 autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência no município de Brejo do Piauí, órgão que será vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2. O Centro Municipal de Referência para Atendimento de transtorno do espectro do autista, que é o TEA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e síndrome de Down, deverá contar com a estrutura física própria, com equipamentos e recursos humanos para o atendimento de crianças e adolescentes e de adultos com autismo. Artigo 3º. O centro deverá desenvolver atividades que visem a reabilitação, tratamento, prevenção de deficiências secundárias e atendimento psicossocial aos autistas e aos familiares, sendo disponibilizado através dos seguintes atendimentos. Inciso 1, medido médico, neurológico, pediátrico e teleconsulta. 2, terapêutico, pedagógico, psicológico, fonoaudiólogo e nutricional. 3, enfermagem, atendimento odontológico e dispor de serviço social. 4, diagnóstico precoce e atendimento terapêutico comportamentais. 5,
práticas interativas complementares, exemplo, esporte e danças. Artigo 4º. O Centro Municipal de Referência para Atendimento de Transtorno do Aspecto Autista será vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que deverá contar com a parceria da Secretaria de Educação e de Saúde. Artigo 5º. O município poderá estabelecer convênios e ou parcerias com o governo federal, estadual, ONGs e entidades da sociedade civil ou empresas privadas, a fim de cumprir com os objetivos previstos nesta lei. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O Dia Mundial do Autismo é universal, reconhecido pela ONU, que é a União das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, sendo o dia 2 de abril, visto que a pessoa com transtorno do aspecto autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, a qual se enquadra na definição de pessoa com deficiência no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Federal número 12.764 de 2012, a qual foi institui a Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do aspecto do autista. Este presente projeto de lei objetiva instituir no calendário oficial de eventos e comemorações do município de Brejo do Piauí a ser comemorado anualmente durante o mês de abril, junto às escolas e à sociedade em geral, com projetos, palestras, divulgações, seminários e panfletagens direcionadas à atenção necessária à pessoa com transtorno do aspecto autista. O TEA é uma síndrome que tem estado muito em evidência, sobretudo pelo crescimento do número de diagnósticos, sendo diagnosticados mais de 150 mil casos de autismo por ano. Tem-se investido muito dinheiro em pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, para se descobrir causas que até agora são desconhecidas. O autismo, também conhecido como transtorno do aspecto autista, ou o autismo, é uma disfunção global do desenvolvimento, uma alteração que afeta a capacidade da comunicação do indivíduo, de socialização e de comportamento. Esta desordem faz parte de um grupo de síndrome chamado Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD. O autismo pode ter em seu comportamento hiperatividade, agressões, impulsividade, irritabilidade, repetições de palavras e de ações. Muitos são os mitos em referência ao autismo, portanto, esse projeto visa a divulgação e a conscientização em relação a este distúrbio para a população. Os principais objetivos desse projeto são transmitir informação sobre os direitos dos autistas, interação dos familiares dos autistas com a sociedade, desmistificação e quebra das barreiras quanto ao preconceito e ao comportamento dos mesmos. Portanto, esse projeto é de grande relevância para toda a sociedade, visto que muitas pessoas não têm conhecimento e nem compreensão do transtorno do aspecto autista. Contudo, observa-se a importância da divulgação e conscientização da medida pleiteada. Por todo o exposto e relevância social do projeto, peço aos nobres vereadores e vereadoras o apoio e aprovação unânime desta respectiva propositura. Plenário da Câmara Municipal de Brejo do Piauí, 7 de abril de 2025. Vereadora Nilda Novaes. Quero abrir neste momento a discussão da matéria, passando a palavra para a vereadora autora, vereadora Nilda Novaes, que poderá usar a tribuna ou também falar aí de onde Vossa Excelência está sentada. Senhor presidente, vou usar aqui mesmo a minha cadeira. Meu bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui pedir aos nobres vereadores, como foi repassada aqui, essa grande importância desse centro de referência do autismo e da pessoa com deficiência. Isso é para quê? Para dar mais um conforto a essas famílias, a essas crianças, eles saberem que vai ter uma sala destinada a elas, né? Com todos esses atendimentos voltados, como foi citado aqui no projeto. Eu conversei, estive reunida com o prefeito Fabiano, com a secretária de Educação, com o secretário de Saúde, também com a secretária de Assistência Social, onde juntos estivemos discutindo esse projeto. É muito importante para o nosso município. Sabemos que tem esses atendimentos na unidade básica de saúde, na Secretaria de Saúde, mas é juntamente com todos os demais. Então, assim, esse centro de referência é justamente para dar esse atendimento mais voltado a essas famílias, a essas crianças com todos esses aspectos de autismo, TDAH,
síndrome de Down e qualquer um outro que se englobam também nesse mesmo projeto. E as famílias que terão que ter esse mesmo atendimento, esse acompanhamento, para sabermos como vão estar cuidando dessas crianças com mais atenção, com mais conhecimento. Então, é isso. É um projeto muito importante para o nosso município, onde vai estar também diminuindo aquele acúmulo, porque sabemos que hoje Brecht tem muitas crianças diagnosticadas. E aqui eu quero até estar pedindo para essas mães que têm seu filho que é diagnosticado com autismo, foi diagnosticado, o médico prescreveu a medicação, dê a medicação do seu filho, continue fazendo direitinho conforme o médico pede. Para quê? Para quando ele for para a escola, ele for calmo, tranquilo. Sabemos de muitas dificuldades que têm sido encontradas nas escolas. Eu presencio várias vezes, porque eu sou uma pessoa que eu frequento bastante a escola, né? As escolas onde tem meus filhos matriculados, e a gente acompanha de perto essas situações, né? Então, às vezes falta a medicação, o pai, a mãe não tem a condição de estar comprando. Então, assim, no dia que você não der a medicação, não leva, para também evitar maltratar seu filho, porque, querendo ou não, ele por si próprio já se machuca, se maltrata, ele sofre. Sabemos dessas consequências que o autismo tem, né? Então, assim, vamos ter esse cuidado, avise as escolas, avise a direção, quando não tiver como estar levando seu filho à escola, para poder também estar tendo esse cuidado. Algum outro vereador, vereadora discutir a matéria? Eu quero só pedir aqui a vereadora Nilda Novaes, com referência aqui ao artigo 1º e o artigo 4, eles estão conflitando um com o outro. Fala assim, o artigo 1º autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência no município de Brejo do Piauí, órgão que será vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Aí já no 4 diz, o Centro Municipal de Referência para atendimento de transtorno do espectro autista, né, será vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí está vinculando, na mesma lei, vai vincular a duas secretarias. Ou está vinculado a uma, não sei se foi um erro aqui na digitação do projeto, mas está vinculando a assistência social no artigo 1º e depois diz que é vinculado à de primeira de saúde, no artigo 1º, e no segundo está desenvolvimento social, Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesse primeiro, é onde vai ser criado, a sala vai ser na unidade básica de saúde. No momento vai ser lá, até que a gente consiga um centro fora dali, entendeu? No primeiro momento vai ser criado lá na unidade básica de saúde. Aqui embaixo, porque a parceria, que fala na questão da parceria, né? Tanto com a Secretaria de Assistência Social, quanto a de Educação e a Saúde. Os três vão Tá. estar vinculados na questão de, como se diz, estar levando essas informações, estar vendo essas crianças que necessitam e estar encaminhando para um profissional. Não, vereador, pois é o seguinte, o artigo 4º, o Centro Municipal de Referência para Atendimento de Transtorno do Aspecto Autista, é, ficará assim, deverá atuar em parceria, aí sim, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e as outras secretarias, né? Porque aqui está dizendo que é vinculado. Quando está dizendo que é vinculado de um em outro, a gente vai ter que fazer essa alteração. Na redação final da matéria, antes da gente mandar para o prefeito, vamos fazer essa alteraçãozinha simples só para não ficar esse conflito, né? Que o prefeito simplesmente pode vetar dizendo que está em conflituoso aqui sem saber onde é para funcionar um e outro, né? E vamos na redação final está colocando aqui que a parceria também será com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Ao invés de estar vinculada a ela, mas sim vinculado lá na saúde e em parceria com essas outras aqui, certo, galera? Só para a gente ajustar, para depois não haver um veto ao projeto por conta disso. Mais algum vereador ou vereadora para discutir a matéria? Ninguém querendo discutir? Encerrar a discussão. Colocar em votação o vereador Maicon Nery, fazendo a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores. Como vota o senhor vereador Alexandre Chaves?
A favor. Como vota a senhora vereadora Laís Ribeiro? A favor. Como vota a senhora vereadora Lenilda de Castro? A favor. Como vota a senhora vereadora autora da propositura Nilda Novaes? A favor. Como vota o senhor vereador vice-presidente Adenilton Torres? Sim. Vereador Maicon Nery, como vota? Por favor. Encerrar a votação, proclamar o resultado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, ausentes do vereador Darlis Costa e o vereador Genilson Gonçalves. Encerrar a ordem do dia, graças a Deus, desta sessão e passar os últimos informes. Senhores e senhoras, como já foi dito, a nossa sessão de entrega de títulos de cidadão será na última sessão do semestre, que será 30 de setembro, de junho, perdão, 30 de junho. Então, vamos preparar, se Deus quiser, na semana que vem, preparar o convite. Estarei passando aos vereadores e os vereadores vão indicar, vão repassar às pessoas do qual indicaram para o título de cidadão, para que eles se programem e possam estar aqui ou mandarem seus representantes, certo? Outro sim, a vereadora Laís esteve comigo esses dias, nós conversamos sobre um projeto de resolução, né? Converso com as outras vereadoras, ajustem, tragam para cá para a gente estar aprovando esta matéria que é relevante aqui para que a casa tenha mais essa ação, a Câmara tenha mais essa ação para prestar ao povo de Brejo do Piauí. Digo aqui ao nosso povo, aos nossos munícipes, estamos aqui todos os dias. Os dias que eu estou em Brejo do Piauí, né, quando não estou viajando, estamos aqui prestando atendimento à população, trazendo informações, ajudando no que é possível. Então, a casa não é nossa, a casa é do povo. A casa aqui é do povo de Brejo do Piauí. Ninguém se intimide, venha até aqui, né, que é onde você vai ter as informações e os esclarecimentos concernentes às leis do nosso município. Espero que as leis que já foram aprovadas, o vereador Adenilton tem uma lei também, um pouco tratando também da questão do autismo, e outras leis, a vereadora Nilda também aprovou uma lei aqui da fibromialgia. Vamos fazer valer essas leis, cobrar do Poder Executivo que implante as políticas, que edite as medidas para que faça valer essas leis para essa população. A questão do autismo é uma questão séria. Hoje eu não sei o que é que acontece. Antigamente a gente não sabia também o que era autismo, né? Na nossa adolescência achava que o menino falava que o menino era danado, né? Falava que era um menino era terrível, traquino e tal. Não, é uma doença. É uma doença. Hoje existe tratamento, né? Tratamento, acompanhamento, diagnóstico para a gente conseguir saber se aquela criança realmente tem ou não, né? E quantas pessoas hoje são adultos, estão casados, e mesmo assim têm um grau de autismo. Tem um grau de autismo. Não sei se eu tenho, não sei se eu tenho. Mas é aquela história, né? É aquela história. Tem muita gente, e isso aí é importante. É importante ter um centro no município, o governo federal destina recursos para isso, o governo estadual tem parcerias para tratar essa questão. Então, parabéns pela iniciativa, vereadora Nilda. Fiscalize para ver se a gente consegue colocar para funcionar, né? Quer dizer aqui que, fazer menção aqui que a prefeitura, através do prefeito e seus gestores das pastas aí, tem desenvolvido um excelente trabalho, né? Mas, em relação ao que a gente vê hoje, a nossa população quer mais. Está corretíssima. Ora, se está bom, pode ser melhorado. Então, vamos trabalhar, né? Para que isso venha a acontecer. E as nossas demandas que estamos cobrando, o nosso requerimento, pedindo isso, pedindo aquilo, vamos cobrar e dar satisfação para o povo. Eu apresentei, foi aprovado, mandei para lá, o prefeito está dizendo que vai ver o que é que pode ser feito. Né? Nossas emendas individuais, né? Se houvesse a possibilidade da gente estar, como elas já estão todas rubricadas lá, dizendo como é que é para ser executado, caiu a sessão, a live, parece que a internet caiu.
Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, aos amigos que estão acompanhando, tanto pelas redes sociais, né, através da TV Centro-Sul, aí no YouTube, na Costela FM, e também aos que vieram participar dessa sessão conosco. Venham sempre, exerçam o seu papel de cidadão atento ao que acontece. Nós aqui da Câmara estamos fazendo, foi no meu celular aqui, estamos fazendo o que pode estar ao nosso alcance para ajudar o nosso povo, do qual nós representamos. Somos 9 vereadores, mas representamos toda a população brejense. Aqui não tem aquela história do cidadão nos procurar e nós falar, vai procurar, não sei quem, vai procurar. Não, vamos tentar dar uma resposta, graças a Deus. A Câmara aqui está nessa harmonia, trabalhando com o poder executivo para dar respostas e soluções ao nosso povo. Então, vereador Alexandre. Oi. Eu até mandei bem o link bem no celular do presidente, me mandaram aqui agora, essa questão de gado solto, né? Diz que a Polícia Rodoviária Federal que vai tomar providência, né? Até mandei, acabei de mandar aí para você no link seu e do Mag, né? Porque muitas vezes tem cidades que o pessoal estão abafando, né? Assim, porque tem muito amigo da gente que cria solto, né? Mas mandaram um link para mim aí agora, um pessoal amigo meu, e eles mesmos agora que vão tomar providência. Por exemplo, uma pessoa liga fazendo uma denúncia. Eles vêm de Floriano, o Bom Jesus, com carro, com tudo, para pegar, e a multa é grande. Tá bem falando aí. É verdade, eu já vi isso aí, vereador Alexandre, e estou acompanhando e está certo, tem que prender mesmo. A gente cria solto, mas as margens das rodovias não é permitido em lugar nenhum, a criação solta. Só um momento aí. Aí não é permitido de nenhum momento. Se a gente tem, mas está acontecendo um acidente, a gente está vendo na nossa porta, nas nossas casas, né, vendo as pessoas sendo mortas, né, por conta de acidentes com animais. O dono, todo mundo sabe quem é, mas ninguém nunca é responsabilizado por isso. Tem que prende mesmo, leva e vai lá pagar a multa para tirar. Né? Não pode deixar solto aí de todo jeito, achando que seja o Deus dará. Não. É errado. Sempre houve a lei, agora está sendo executada com mais dureza para que se evite o que aconteceu. Eu vi o relatóriozinho lá de quantas pessoas já morreram esse ano ocasionados em acidentes com animais nas rodovias. Senhorinha. É verdade. E, tipo assim, à noite, os animais eles vêm para os locais abertos, limpos, para dormirem e remoer. Eles não ficam dentro da mata. Vem para esses locais, que é o horário que mais acontece acidente. Né? Só que a lei está sendo cumprida, vai estar sendo executada, e os criadores fiquem atentos a essa situação. Fiquem atentos. Os animais criados às margens das PI ou dentro da cidade, isso aí vão ser apreendidos. Né? Quando isso aí até dos cães. Aqui em Brejo, quando sai na porta da sua casa meia-noite para frente, meu Deus, eu não sei o que é que acontece com um tanto de cachorro latindo ali no Matias Ribeiro ali. É incrível aquela quantidade. De frente da delegacia ali, dorme uma frota de cães. Eles, durante o dia, eles não atacam ninguém. Agora, andou à noite a pé ali, ou de moto ou de carro, eles atacam os carros, aquelas coisas. Né? Então, tá essa situação. Já foi alertado, tem uma lei no município de autoria de 2009 com relação a isso aí. Prefeito nenhum executou, ninguém quer tomar providência. No dia que aconteceu a fatalidade com a criança, com o idoso, com uma outra pessoa, alguém vai prestar atenção nisso aí. Vereador Denis. Fazer só um comentário aqui falando em cachorro, que parece que é uma situação que não tem jeito aqui no nosso município. Inclusive, senhor presidente, acho que foi antes de ontem, a mulher do nosso amigo Leandro Souza foi mordida por um cachorro ali próximo à creche, entendeu? Foi bater no hospital para poder tomar vacina contra, entendeu? Contra a raiva. Então, cachorro aqui é o que não falta na rua aí, tem demais. Lenilda, não tinha falado nada, pediu a palavra aqui antes de encerrar. Vereadora Lenilda. Ok. Bom dia, novos vereadores, vereadoras, todos aqui que se encontram presentes.
Então, isso aconteceu 2 casos essa semana, chegou na UBS. E aí teve um que veio para cima de mim, me cobrando, né? Você como vereadora, o que que você pode fazer para tirar esses cachorros da rua? Aí eu falei para ele que já tinha ouvido falar que veio requerimento, já foi feito aqui, pedindo para tirar esses cachorros da rua. Então, um caso sério, chegou um senhor com a perna toda rasgada lá, e foi durante o dia, ali na praça, isso aconteceu. Então, assim, tá uma coisa muito séria. À noite, tá uma situação que tem ruas aí que o pessoal vindo falar que não dá para andar porque os cachorros estão atacando. Então, uma coisa assim, gente, que está sendo muito sério mesmo, a gente tem que tomar providência. E assim, já foi muitos casos que têm acontecido, mas agora está sequente. Então, assim, que a gente faz algo que a gente tiver nosso alcance, porque eles estão a cobrando, né? É algo que eles estão cobrando, e assim, com o direito deles. Porque uns cria preso e outros cria solto na rua. Isso não é correto. Agradeço a oportunidade. Vereadora Nidez, exatamente. Estão sendo recorrentes os casos, a gente está repetindo aqui, está virando aquela história, como eu gosto de falar, uma cantiga de livro, né? É uma providência. O seu prefeito Fabiano, né, somos todos aliados aqui, todo mundo aqui é da base aliada do prefeito, não é verdade? Mas vamos deixar de fazer essas cobranças? Não. De criticar essa situação? Não. Não é a Câmara de Vereadores, não. A gente está cobrando aqui, quem executa é a prefeitura. Tome uma atitude com relação a isso aí. Eu estive sentado lá na calçada do vereador Genil semana passada, e aí um cidadão vinha passando no seu carro, ainda bem que ele vinha de carro, né? Aí lá na delegacia, ele não sei, são inseguranças ali na próxima delegacia, a igreja ali, a Assembleia de Deus, né? Aí avançaram aquele monte de cachorro no carro do rapaz, o rapaz vinha com o braço de fora, né? A ponto de ser mordido. Aí eu disse, eita, já que ele vai falar uma coisa bem, que o cara veio devagarzinho, eita, as autoridades, vamos tomar providência. Falou para mim, vamos fazer o quê? Nada. Porque tá demais essa história. Depois eu conversei com ele, com o rapaz, expliquei. Lei, gente. 2009. Agora ninguém não quis executar a lei. Né? O executor da lei é a prefeitura municipal. Nós nunca tivemos condição de murar um local, de construir um teto ali para ter sombra para eles ali, e alimentar, examinar os que tivessem doentes, executar, castrar e tudo mais, para se livrar dessa situação. Né? É isso que eu falo aqui, eu critico aqui. Estamos em falta. Eu já falei para o prefeito Fabiano, a gestão está andando, está bem, mas nós temos necessidade sanitária aqui do matador público. O vereador Alexandre está nessa demanda cobrando lá em Teresina. É o que eu estou dizendo, vereador. O negócio difícil de desenrolar. Se é uma festa, bota rei vaqueiro, bota não sei quem, o dinheiro aparece da noite para o dia para esses caras vir tocar, cantar e levar o dinheiro. Né? O deputado bota a emenda lá, sai rapidinho. Mas o matador está sendo pedido, cobrado, sai. Aí o açougueiro fica naquela situação. É o comércio dele lá. Mas, gente, a situação é triste. E outra é essa demanda de animais soltos aí, cães principalmente. Já falei, vai acontecer uma coisa grave. Se for uma criança, um adulto desse aí, uma criança eles comem, o cachorro vai comer. Transmitir uma doença, raiva não tem cura, tá bom? Raiva não tem cura. Então não podemos ficar, o Deus dará com essa situação. Exatamente. Hoje é um crime, né? Se alguém for defender o filho e acabar executando o animal. Aí não vai aparecer muita gente. Então vamos tomar as medidas necessárias. É uma crítica? É, senhor prefeito. Infelizmente, com relação a isso aí, porque estamos devendo para a população. Respostas com relação aos animais soltos. E não é de hoje. Já está com quanto tempo a gente falando essa história, né? E quem está lá não pode dizer, não, mas isso aí os outros nunca fizeram, eu não posso fazer. Não, tem que fazer. Quem está sentado na cadeira lá, que tem o poder da caneta, tem que tomar essas ações. Eu acho isso aí importante, muito importante. Né? Muito importante. São coisas que são mais importantes, às vezes, do que, às vezes, a gente está fazendo outras por aí. Então, é questão de saúde pública isso aí, qualidade de vida para o povo. Certo? Vereadores, vamos encerrar a sessão, porque aí, senão, vamos esticar essa conversa mais adiante, né? Mais adiante. Mas as cobranças estão sendo feitas. Cada vereador individualmente já cobrou, já falou com relação a essas coisas, e eu acredito que vai ser tomada uma providência.
Então, agradecer novamente aqui ao nosso bom Deus por nos conceder a oportunidade, aos vereadores e às vereadoras, à equipe técnica aqui da Câmara, que faz a transmissão da sessão, TV Centro-Sul, Costela FM, nosso assessor jurídico, doutor Thales, que está presente na sessão de hoje. Sempre é um prazer estar aqui conosco, viu, doutor? E a todos os colaboradores que nos ajudam a realizar esse trabalho. Então, eu encerro a sessão.